Aleluia, graças a Deus. Nós estamos vivendo um dia hoje muito especial, porque nós estamos recebendo a visita de alguns irmãos, líderes jovens de várias congregações Sal da Terra, que estavam celebrando um tempo de unidade. E tínhamos mais de 80 jovens tinham quase 200, mas de fora, vieram de fora representando outras congregações, cerca de 80 jovens, mais os daqui. Né? E foi uma festa maravilhosa. Eu tive o privilégio de estar lá, a Lana esteve lá também online, uma coisa assim que alegrou o coração. Eu quero até dar um testemunho assim bem particular, né? Bem íntimo mesmo. Eu estava lá na reunião, aí chegaram 4 ou 5 jovens e falaram assim: Paulo Júnior, você tem alguma história com Tupaciguara? Eu falei: rapaz, eu gastava o dia contando assim as histórias que eu tenho com Tupaciguara, você não tem noção, né? O que eu já vivi com Tupaciguara desde que era solteiro, jovem. A gente ia lá para Tupacite, lá a gente chamava de Tupacite, e Tupacite desse tamanhozinho, e né? E a gente ia para lá, eu andava lá a pé, junto com os amigos, e fizemos louvor na rua lá. Foi um dos primeiros lugares que a banda Sal da Terra adotou para fazer um descarrego em Tupaciguara e ver aquela cidade transformada. Tínhamos amigos queridos, né? A Lana tem um irmão de adoção, uma família que adotou a Lana na dor dela, na viuvez, no luto. A família lá, Tanus, né? Dona Glorinha Tanus lá, manteiga cabeça de touros, que não é marketing não, mas é uma tradição, um povo que acolheu, que abraçou, histórias, né, fantásticas lá, do Ribamar, dono lá do Doce Zangorá. Eu tenho que contar isso em 2 minutinhos, para você entender porque o cara falou para mim: você tem história com o Tupaciguara. Ele não sabe o que nós já passamos com o Tupaciguara, não. Sabe o que é você consolar um cara, empresário, bem sucedido, dono de indústria, não sei quantos funcionários, mas ele tinha uma paixão, 2 papagaios. Esse papagaio é antigo, porque papagaio, se você quer, vai lá no IBAMA, arruma uma licença, você quer ter um bicho de estimação, arruma um papagaio, uma tartaruga, que vai morrer depois de você não vai precisar enterrar, né? Então papagaio dura, né? E aí o Ribamar tinha 2 papagaios, mas que assim, viajava com ele, falava, conversava, cantava música que ele gosta. Porque esse papagaio mesmo assim, de filme. Um dia o Ribamar vem voltando de Tupaciguara e os 2 papagaios num carro. Ele gostava de uns carros antigos, uns Impala, uns Galaxy, né? Ele vem lá num Galaxy dele voltando de Tupaciguara, os papagaios andando, porque aqueles carros antigos, o banco da frente é tudo inteiriço, assim, não sei se você lembra disso. Os papagaios andando de um lado para o outro, o Ribamar escutando rádio. De repente, uma blitz da Florestal. Ribamar apavorou, encostou o carro, expulsou os papagaios do carro, jogou eles lá no cerrado para passar na blitz, mas não adiantou, porque o guarda viu lá antes, deu flagrante, aí foi que errou, o Ribamar empresário lá na delegacia, depois não acharam o papagaio para dizer que é crime, agora o Ribamar já não estava mais nervoso e triste, porque ele estava na delegacia e respondendo lá, e sendo interrogado. Ele estava triste porque ele traiu os amigos dele, os papagaios. Nada consolava o Ribamar, porque ele falou assim: eu traí meus amigos, não adiantou, porque acabou dando o B.O. Vai consolar esse homem. Chegou triste lá no Berlândia, traiu os melhores amigos dele, companhia de viagem. Vai nós lá para Tupaciguara ver se recuperava esse papagaio. Recuperou só um. Foi difícil, que o outro sumiu. Então vai me perguntar se eu tenho história com papagaio. Já fiz de Tupaciguara, já fiz luto de papagaio em Tupaciguara, né? As viagens, as histórias. Aí encontrar 4 jovens falando de avivamento em Tupaciguara, igreja viva, povo convertendo, príncipes de Deus enviados para Tupaciguara, um casal lá um arquiteta e um empresário que foram morar em Tupaciguara de livre e espontânea vontade, movido pelo Espírito de Deus. Então, eu estou muito alegre, viu, Mateus? Foi muito bom encontrar todo mundo, porque traz esperança da fidelidade de Deus.
né? Quanta lágrima, quanto choro ali naquela cidade, e hoje ver jovens lá compromissados. Então, você nunca perca a esperança de nada que Deus colocou no seu coração, porque ainda que momentaneamente você não veja isso no visível, você fica lá firme, porque ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Vem cá, Mateus, e dá um testemunho aqui do que foi esse encontro de unidade, apresenta quem está aí. Eu não sei quantos estão aqui conosco hoje, mas alguns vieram, está lá uma turma lá. De Tupaciguara não veio ninguém não, né? Mas veio gente lá, né, da garagem, não é isso? Vocês são lá da garagem, não é isso? Vocês são do Vigilato. Maravilha, bom também. Você sabe a história do bom também, não? Tudo tem uma história, né? É bom também, mas no sentido positivo. 2 bêbados no velório, rapaz. Lá o cara morto lá. Quem aqui conhece? Furadã e Racumim. Aí os bêbados lá conversando, não foi por tragédia, hein? Morreu do quê? O outro falou, suicidou. Furadã? Falou, não, Racumim. Foi bom também. Então... bom também, viu? Aleluia. Vem cá, Mateus. Amém, igreja. Graça e paz, bom dia. Queria que os jovens ficassem de pé aí. Você que veio de longe aí para o encontro de ontem. Nós estamos desde sexta-feira. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Tá aqui. Vem para cá para frente, vem cá. Vem cá para frente aqui. Encontro de família, vamos orar. Enviando de volta. Já eles estão indo embora de novo, voltando para casa. Mas nós, como Ministério Sal da Terra, a nossa juventude, nós temos nos encontrado, os coordenadores de conselhos, enfim. Então nós tivemos mais de 19 congregações representadas nesse tempo, gente que investiu para estar aqui, e esse é só o início, né, de um movimento que Deus tem feito aí. Então nós temos aqui o pessoal da Repartir. Vem cá, Gui, rapidinho. Você compartilhar aí, apresenta o nosso povo lá, dá um salve para a igreja aí. Amém, graças e paz, bom dia. É isso aí, nosso povo aqui, graças a Deus. A gente veio da Repartir de Uberlândia aqui, a nossa galera, tem a galera do Vigilato aí também. O Caraíba também está aí com a gente. Bênção de Deus, é verdade, o Caraíba está aqui, na verdade. Mas bênção de Deus esse tempo. Falando um pouquinho aqui do nosso contexto, rapidão, pode falar rapidinho? Pode. A gente retomando aí um trabalho com jovens lá na nossa comunidade, mais ou menos uns 2 anos atrás, e aí a gente caminhando nesse sentido, né, vivendo esse negócio de mesa, e aí a gente conseguiu fazer nossa primeira viagem junto, né, para outro lugar, nossa primeira aventura, então foi um tempo muito bom. O Gessé está lá escondido também, ele não quis vir, o Patrick também, então já estou dedurando os dois. Mas foi um tempo muito bom, assim, eu sinto que a sensação é que o caminho para Goiânia foi meio que um caminho para Emaús. Às vezes a gente está muito envolto nas nossas dores ministeriais, às vezes a gente está muito envolto nos nossos dilemas eclesiásticos, nas nossas tristezas, e por mais que o nosso coração queime, a gente não consegue ver Jesus mais um no outro, né? E aí, quão importante é esse tempo, né? Que tragédia que é ter o coração quente e não conseguir ver Jesus na vida um do outro. Então, esse tempo foi um tempo onde, mais do que um coração quente, porque teve também nas palavras, no louvor, a gente conseguiu sentar na mesa, ver um pãozinho partido com a geleia de amor e ver Jesus na vida um do outro, né? Então, que tempo bom, assim, que tempo bom. Que tempo de alegria, de poder conviver, de poder conversar, de poder ver outras realidades, ver a dor dos outros e ver que, no final das contas, tudo serve para que Cristo seja glorificado, né, na nossa vida e na vida da igreja, né? Então, que Jesus continue sendo glorificado. Obrigado aí por todos os irmãos que acolheram a gente. Acho que teve gente daqui que acolheu, recebeu gente em casa também. Obrigado de verdade. Contem com a gente. Né? Não é nem, a gente está falando da mulher samaritana, não é nem Judéia, nem Samaria, nem Uberlândia, nem Goiânia, mas o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e verdade, que Ele possa nos encontrar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer dar uma palavra aí, Lado? Irmãos, bom dia. Eu queria dar um testemunho aqui rápido, né? A gente ficou na casa ali dos irmãos do CMA e ontem a gente tendo um tempo de mesa ali, comendo um pão de queijo e tal.
E eu compartilhei com eles assim, né? Eu falei, olha, eu tenho um sonho muito grande na minha vida de ser pastor, né? E aí o dono da casa, né, ele chama Francisco, ele pegou e falou assim, você compartilhou esse sonho lá na sua igreja? Eu falei, compartilhei. Aí ele falou, e eles já te mandaram para o seminário? Eu falei, ué, aqui no Sal da Terra a gente não tem muito essa cultura de seminário, né, como uma obrigação. Aí o Francisco pegou e falou assim, não, nesse seminário que eu tô falando, não, eu tô falando aqui da mesa, pra você sentar conosco, esse aqui que é o seminário. Aí eu falei, ué, então tá tudo certo, né, a gente tá passando pelo processo, e é só agradecer mesmo os irmãos de Goiânia, a gente sai daqui com pelo menos mais uma amizade, né, um casal que se tornou amigo, e a gente sabe que se precisar voltar aqui, a gente tem uma casa, assim como eles têm uma casa lá. Obrigado, gente. Hoje a gente fez um empenho aqui, a Lana empenhada, chegou cedo, pulou de madrugada, arrumou, ajeitou as meninas aqui. Então a gente quer ouvir as mulheres também. É você. Amém, glória a Deus. Não, está sendo um momento assim, maravilhoso. Esse movimento de unidade dos jovens. Lá em Uberlândia a gente tem se unido muito. A gente está com o movimento também das 4 igrejas, né? Garagem, Centro, Caraíba, Vigilato. Está sendo muito bom mesmo, podendo estar conhecendo todo mundo, criando mais amizades. E é muito bom isso da gente poder ter uma amizade mesmo para desabafar as dificuldades também desse processo de liderança de jovens, né? Que muitas das vezes também não é fácil, né? Então, a gente ter testemunho, compartilhar testemunho, isso da gente estar vindo para Goiânia, a gente vai muito para Morrinhos também. Então, está sendo um tempo, assim, maravilhoso mesmo. Obrigada a todos. Vocês estão namorando? Noivo já? Vocês ficaram em pé lá naquele negócio dos casamentos, né? Maravilha. Bênção de Deus, velho. Glória a Deus. Amém. Fala aí para nós. Bom dia. Eu estava compartilhando com algumas pessoas que é muito difícil a gente encontrar um lugar. Na sexta-feira, quando a gente chegou, a programação era estar à mesa. E ser intencional no estar à mesa. E foi muito rico, porque enquanto liderança, a gente vai passando por desafios até mesmo sozinhos. E lá em Uberlândia, a gente tem visto um avivar mesmo nas lideranças em cada igrejas com os jovens. E aí, quando a gente vem para cá, a gente consegue olhar o que Deus tem feito na Repartir, o que Deus tem feito no Vigilato e o que Deus tem feito em Goiânia. E sentar à mesa ali e ver cada um compartilhando sua dificuldade, foi compartilhar Cristo. Falei, a gente não precisa de um louvor e uma palavra para poder cultuar a Deus. A gente pode testemunhar e compartilhar a virtude, compartilhar a mesa. E estar aqui foi ver Deus agindo no pessoal de Uberlândia, Deus agindo no pessoal de Goiânia, lá em Tupaciguara, Araçatuba, Ituiutaba, vendo a fidelidade de Deus, vendo esse ministério vivendo aquilo que vocês plantaram, colhendo disso e plantando para outras gerações. Isso é um privilégio, fazer parte daquilo que muita gente chorou, alegrou para que a gente possa estar vivendo isso hoje, compartilhando da vida de Cristo. E é isso, saio daqui muito mais disposta e com a visão aberta para aquilo que não só lá para o Caraíba, mas para aquilo que Deus quer enquanto cidade, enquanto nação. E é isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Está todo mundo namorando? Não? Pelo amor de Deus, véio. Nós vamos orar aqui. Gente, namoro é ministério. É processo de edificação espiritual. Jovem não pode ficar sem namorar. Viu? É só namorar sério, com responsabilidade, não é bagunçado. Não é para tirar a casquinha. Eu vou explicar aqui que é a palavra namorando. É no amor ando. Então a gente, quando fica adulto, não pode ficar assim avulso, não. Tem que assumir umas responsabilidades de disciplina.
O namoro vai gerando disciplina, rotina, vai ajudando você a administrar seu dinheiro, agenda. Quem não namora não organiza. Tem que saber escolher uma roupa, passar um mico, escolher a roupa feia. E não é sua mãe que falou que ficou ruim, não, é sua namorada. Uma coisa é sua mãe falar que você não pode sair vestido daquele jeito. Outra coisa é você tomar a decisão, vestir um trem ruim, e a namorada falou assim, prestou para nada. Entendeu? Então é ministério, não pode. Jovem de Deus não pode ficar solteiro. Solteiro ainda a palavra solto. Não pode. Amém? Ficar solto não presta para ninguém. Tem que gerar compromisso, responsabilidade, rotina. Guardar um dinheiro. Você queria comprar um trem lá à toa, você guarda para levar a moça para jantar, um passeio, comprar um presente, passar um perfume. Gente que não namora fede. Não toma banho. Entendeu? E o namoro é para você se educar. Namoro é uma relação que tem que terminar. Aí o namoro ensina você a fazer rupturas. Fala, agora acabou o namoro, para a gente casar. Então, quem não namora não sabe fazer rupturas, não sabe fazer transgressões, não sabe marcar prazo. Vai levando, tá bom? Então não presta. Se precisar, vem para cá, aqui nós temos a unção do namoro, do casamento, a gente ora, abençoa. Outra coisa que esses encontros, assim, de ir numa cidade com outra, é porque vai ficando tudo dentro da mesma comunidade, vai ficando muito irmão. Aí fica aquele trem assim, casando primo com primo, irmão com irmão, vai gerando umas patologias. Então agora vai num outro lugar, você encontra um parente distante, tá bom? Igual a Rebeca, era lá, mas era parente longe, entendeu? Para não gerar patologia, vai ficando tudo dentro do mesmo ambiente, vai gerando umas paranoia, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade, não vá embora sem trocar um endereço, pegar um telefone, tomar uma iniciativa, amém? Tem que ser resultado. Eu não estou brincando não, gente. Gente, é só porque eu namorei muito que eu consegui casar com a Lana. Porque essa mulher, ela é uma multidão. Eu casei com uma multidão. Se eu não tivesse passado por várias realidades, eu não ia conseguir viver com uma mulher que representa uma multidão, povo. Entendeu? Então você tem que namorar para você ficar livre das mulheres certas, para você conseguir casar com a mulher errada. Porque só o namoro que te dá a condição de finalmente casar com a pessoa que você nunca casaria, mas você casou porque você ama. É o namoro que vai te libertando dos seus interesses, das suas cobiças. Glória a Deus, já que a gente falou aqui de relacionamento. Aleluia. Vamos correr, tá bom? Vocês não estão atrasados não, mas também não está adiantado. Então vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de família, de amizade, de mesa. E que seja nessa mesa também que a gente possa celebrar uniões, famílias, que dessa mesa saiam famílias. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos? Bem, é o seu celular aqui. Bom, gente, dentro de tudo que foi compartilhado, Mateus, eu queria só chamar a atenção numa coisa aqui, até porque eu creio que, por uma providência de Deus, a gente está junto aqui, porque isso diz respeito ao fato de que o Evangelho não é para resolver problema financeiro, o Evangelho não é para resolver projeto de vida, o Evangelho não é para desenvolver estrutura nem metodologia. E vou provar isso.
através da palavra de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, eu queria chamar um assunto aqui, até porque você representa uma parte disso de forma bem encarnada. E como ninguém aqui se organizou para esse encontro, mas nós estamos prontos para ele, vocês prestaram atenção no testemunho que foi dado aqui por esses jovens? Que, no fundo, eles vêm de uma realidade onde muitas vezes tudo está acontecendo, as coisas estão funcionando ou não, mas que o grande problema era o quê? Solidão. A forma como a gente vai ficando insensível para o outro. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 2, diz assim, ó, Deus então colocou o homem, capítulo 2, verso 15, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então, Deus colocou o homem numa condição muito favorável. O homem tinha Deus, tinha recurso, tinha inteligência, gestão. Então, o homem tinha poder para fazer o que quisesse, recurso para chegar onde quisesse, tinha companhia de Deus para conversar e tirar as dúvidas dele todo dia. Você pensa você morar num jardim e Deus vir conversar com você todo dia para falar sobre gestão, empresa, negócio. Então ele já era um latifundiário. O homem não estava comprando uma grande fazenda para realizar um sonho. Ele era o único dono da única propriedade produtiva que existia, com rios cortando. Pensa o trabalho que dá. Às vezes, eu lembro quando meu pai quis comprar uma fazenda, o trabalho que deu. Vai num lugar, tem água, não tem topografia. Vai no outro lugar, tem topografia, mas não tem clima. Aí é uma canseira. Você combinar tudo e falar assim, achei. Não é fácil. Depois, o que eu vou fazer? Vou plantar? Plantar o quê? Vou plantar milho, vou plantar soja, vou plantar hortaliça. O que vai ficar bom aqui? E aí você investe, às vezes o primeiro ano não dá, o segundo não dá, você fala, fiz a escolha errada, tem que mudar toda a estratégia. Aí você já arrumou equipamento para uma coisa, você tem que mudar os equipamentos. É canseira. Aí você fala, bom, então vou criar gado. Qual? Zebu, Angus, Aberdeen, Limousin, Cimental. O que eu vou fazer? Suíço. Vou fazer o quê? Gado holandês, girolanda. Vou fazer o quê? Vou produzir leite? Não sei. Vai que não é bom. Então vou produzir carne. Tá bom, mas eu vou produzir uma carne com mais teor de gordura, menos teor de gordura, marmorizada. O que eu vou fazer? Fazer cruzamento? Tá bom, vou fazer recria. Não, vou vender bezerro, vou produzir matriz, fazer seleção de raça. Fácil não, amados. Não, vou criar ovelha, criar porco, criar galinha. Mas vou criar galinha, vou fazer o quê? Poedeira? Vender matriz, vender ovo. Galado para vender pintinho ou vou vender ovo para cozinhar o povo comer? O que eu vou fazer? Não, vou plantar eucalipto, seringueira. Nós já passamos por tudo isso, amado. Vi os dramas, eu cresci nesse ambiente. A dificuldade de uma escolha. A hora que você finalmente acha que você achou, vê uma enchente, igual veio lá no Rio Grande do Sul, e leva o fruto de 50 anos de trabalho. Irmãos nossos no Sul, uma das áreas mais produtivas, mais bem organizadas. Você parou para pensar que nós estamos vivendo uma tragédia numa das regiões mais bem organizadas, produtivas, de gente que achou que tinha chegado lá. Chegou lá.
uma cultura organizada, disciplinada, produtiva. E você vê pessoa limpando barro com barro. Gente limpando barro com barro, jogando barro para lavar o barro. Não é fácil, não. Difícil. Se olhar para um cara e falar assim, quando eu estava me recuperando da tragédia de setembro, veio essa tragédia agora. Aí a moça perguntou, e aí? Foi aí? Agora eu estou pensando, isso aqui é o lugar que eu quero ficar. Então ele não está perdendo tudo, não. Ele perdeu o rumo da vida dele. O rumo. Entendeu, Mateus? E aí a gente pensa que o evangelho é para consertar isso. Não, amados. No fundo não é. Porque isso a gente já tinha antes de estragar. Nós já tivemos um mundo organizado do jeito que a gente gostaria de ter e merecia ter. E aí, Deus olhou para a gente num jardim, onde você era o único proprietário, onde você não precisava preocupar se você ia criar galinha ou porco, vaca ou ovelha. Sabe por quê? Porque tudo era seu. Tudo já foi nosso. Eu não precisava escolher se eu ia plantar jabuticaba, goiaba, melão, melancia ou coco, porque tudo era meu. Eu podia falar, e coco? Tenho. Se tem coco, e jabuticaba? Também tenho. E jaca? Também tem. Precisou de jaca? Pode ir lá pegar? Tem. Tudo. Um jardim. E Deus? Tem também. Espera das 6 horas que ele está chegando aí, nós vamos bater um papo, você pode perguntar o que ele quiser que ele vai te esclarecer. Recurso, riqueza, bem, propriedade, condições. O que o homem não tinha? Relacionamento. Deus olhou para isso tudo e disse assim, não é bom que o homem seja só. Sabe o que é o evangelho, amados? É para resolver o nosso único e verdadeiro problema, que não é dinheiro, não é saúde, não é propósito, não é projeto. Seu problema não é um projeto que você está querendo alcançar ou que você não está conseguindo alcançar. Seu problema não é quanto dinheiro você precisa para alcançar isso. Seu problema não é sua saúde. Seu problema não é a casa que você mora, que podia ser melhor, nem o endereço que você escolheu para fazer essa casa, que do dia para a noite ficou ruim. Não sabe qual é o nosso verdadeiro problema? É que não adianta ter tudo isso resolvido e ser sozinho. Não conseguir transmitir o seu coração para alguém. E aí você está falando com a pessoa, você está tentando abrir seu coração para ela, você já falou com Deus. Com Deus você fala a qualquer hora. Principalmente a hora que dá um ruim. Aí que a gente fala com Deus. Então, se estiver no hospital, você fala com Deus. Se estiver numa cadeia, você fala com Deus. Quebrada, aí que você fala com Deus. Mas sabe por que Deus vai permitindo essas coisas na nossa vida? Para nos devolver a única coisa que realmente interessa e que foi tirada com o pecado. A relação com o irmão. Porque é melhor serem 2 do que 1. E aí, meditando sobre isso, Mateus, eu fiquei pensando numa coisa. Que Jesus, lá no capítulo 12 de João, Jesus, ele diz assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. E às vezes a gente acha que Jesus estava falando da gente. Não, Jesus estava falando dele. E às vezes a gente esquece que Jesus era um filho unigênito. Mas agora que ele é filho, ele tem um problema. Qual é o problema de Jesus como filho? Alguém sabe, não? Ele é o filho de Deus. Mas qual é o problema dele? Ele é único. Ele não tem falta de pai, mas ele é filho.
Então ele tem falta de quê? De irmão. Aí Jesus está sacrificando. Jesus sacrificou sua condição unigênita para ter Deus só para ele, para ter tudo só para ele. Jesus não tinha problema, mano. Jesus não tinha problema. Ele é o Filho de Deus. Jesus não tinha problema. Ele é o Filho de Deus. Ele só não tinha o quê? Uma relação com alguém igual a ele. Então não adianta você estar resolvido em todas as suas áreas, se lá no fundo você não tem alguém igual a você, com quem você compartilhar. Aí Jesus vai lá e sacrifica tudo o que ele tem de Deus em favor de uma relação difícil só para ter um irmão. E às vezes a gente está querendo uma vida fácil. E Deus está dizendo assim, sabe o que vai te dar o seu sonho realizado? Sabe o que você pode garantir com o sonho realizado? Sabe o que você pode garantir com todo o dinheiro que você acha que você precisa? Sabe qual é a única certeza que você vai ter com todo o dinheiro que você acha que precisa? Sabe qual é a única certeza que você vai ter de toda a saúde que você busca? É que talvez você termine o quê? Sozinho. Porque com dinheiro a gente não precisa de irmão. Com saúde a gente não precisa de irmão. Com sonhos realizados a gente não precisa de irmão. Então é por isso que tem hora que Deus deixa destruir a empresa que era tão importante para nós, os filhos que a gente sonhou tanto em ter, a mulher e o casamento que a gente idealizou e a saúde que a gente pretende. E Jó tinha tudo isso. Jó tinha a empresa que ele sonhou, que muita gente está sonhando. Jó tinha os filhos, a família que ele sonhou ter. Jó estava casado com a mulher que ele idealizou. E tinha uma saúde de ferro. De repente, Deus foi deixando tudo isso se desfazer. Porque, no fundo, Jó estava ficando o quê? Sozinho. E sabe por que Deus deixou a vida de Jó ser desmontada? Só para ele se lembrar dos amigos. Porque não é bom que o homem seja só. E aí, amados, às vezes a gente não percebe isso, a gente quer ter tudo resolvido e a gente fala, Deus, será que você não está me ouvindo? Eu me esforço tanto, parece que o trem não funciona, parece que quanto mais eu rezo, mas quanto mais eu rezo, sabe para quê? Você agarrar com os amigos e parar de ter medo de assombração. Sabe o que faz a gente parar de ter medo de assombração, amado? Não é o casamento que você sonhou, não é os filhos que você tem, não é o dinheiro que você conta, nem a empresa que você montou. Sabe o que liberta a gente da assombração? Os amigos. Amém? Por isso que o Evangelho é básico. O Evangelho não é para resolver problema, o Evangelho não é para pagar conta, o Evangelho não é para ter uma empresa bem administrada, o Evangelho não é para ter a saúde que a gente sonha, o Evangelho é para o seguinte, é para a gente poder acolher as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Sabe o que o Evangelho é? O abraço da família. O Evangelho é só o abraço da família. E aí, a hora que você chega com a sua doença, alguém fala assim, eu sei o que você está sentindo. Você está com problema no rim? Então, eu estou com problema no fígado. Amém, mano? É isso.
Agora você entende por que Deus permitiu você ter um problema no fígado. É para você abraçar o seu irmão que está com problema no rim. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Glória a Deus, amado. Agora você entende por que às vezes você perdeu um filho quando você achou que não era a hora de perder. É porque você não estava perdendo um filho, você estava ganhando um irmão. Glória a Deus, amado. Está na Bíblia? Está lá, 2 Coríntios, capítulo 1. Ah, então essa é a causa das nossas tribulações. As nossas tribulações, Mateus, nunca foram por conta de um quê. Nossas tribulações sempre foram por conta de um quem. Não pergunte por que você está passando o que você está passando, mas comece a se perguntar por quem você está passando o que você está passando. Porque provavelmente tudo que você está vivendo é em favor de um quem e não por causa de um quê. Deus não vai permitir você passar por nada por conta de um quê. E isso estava quase matando o Jó. Até que Jó descobriu que tudo que ele estava passando era por conta de um quem. É para que quando ele encontrasse o irmão, tudo aquilo fizesse o quê? Sentido. Por isso, a gente quer celebrar a mesa aqui hoje, entendendo que a mesa não é para a fome. A fome é para a mesa. Amém? Então, como a fome é para a mesa, a comida não é para a fome. A fome é para que a comida seja repartida na mesa. Então, sabe o que a gente vai resolver na mesa? Não é a fome. O que a gente vai resolver na mesa? O que nós vamos resolver na mesa? A solidão. Por isso, não se apresse em comer o seu pão, porque seu problema nunca foi a fome, nem de dinheiro, nem da família que você sonhou, nem da mulher e do marido que você quis ter, e nem da saúde. Esse nunca foi o nosso problema. Sabe qual é o nosso principal problema? A solidão. Então não resolva a sua saúde, não resolva a sua crise financeira, não resolva a sua crise conjugal, e nem resolva a sua crise com seus filhos, antes de resolver o quê? Suas relações. Porque tudo isso Deus permitiu só para a gente procurar o quê? O irmão. É interessante como Deus ele provoca e Deus ele ensina o povo de Israel através do profeta Isaías, no capítulo 30, o povo nessa ânsia, né, dos modelos de como nós vamos sair dessa opressão, como nós vamos sair dessa coisa terrível que é ser oprimido. É interessante como, olha que interessante a palavra que Deus dá para o povo através de Isaías. O seguinte: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. Olha o que Deus está falando. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Em outras versões vai dizer: bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor. Por que eu estou lendo isso? Porque nesse lugar da solidão, onde a gente acha: não, mas não é que eu estou na solidão, eu estou até correndo junto com os outros no cavalo. E a gente, rapidamente, nós vamos indo para o modelo daquilo que Jesus não está ensinando, daquilo que Deus não está apresentando para nós. Os cavalos velozes vão falar de velocidade. Os cavalos velozes vão falar de força.
Os cavalos velozes vão falar, meu irmão, de controle. E nada disso o evangelho quer apresentar para mim e para você. Porque o lugar da comunhão não interessa a velocidade. Tem intensidade e movimento. No lugar da comunhão não interessa a força, porque lá em 2 Coríntios, que é um texto emblemático para nós cristãos, vai dizer isso, 2 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano. Olha o que diz, olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 12. Isso, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Olha o que Deus está falando, olha o que o Paulo está falando. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Olha que lindo isso aqui. Eu me alegro, me regozijo na fraqueza, no insulto, na necessidade, na perseguição, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. É esse o lugar da comunhão. É onde eu não mais busco correr como os cavalos, onde eu não busco mais o controle. É esse o lugar, PJ, que eu creio que aquilo que você está compartilhando com a gente essa manhã, para viver a comunhão, para viver essa verdadeira relação, não é controle, não é velocidade e não é força. Porque no Evangelho de Jesus, é quando eu estou fraco que a força dele vai em mim. É quando eu estou em movimento, e como a gente aprende daqui a importância do movimento, da intensidade, mas não é de uma força do meu braço, não são dos cavalos, das minhas estratégias, onde eu vou dizer, não, vamos junto por aqui, nós temos o recurso, nós temos o melhor modelo, nós temos a velocidade necessária, e Deus está falando, vocês não estão entendendo nada. Mas, e ele vai dizer no capítulo 30, como a gente acabou de ler, Isaías, eu queria repartir esse pão aqui hoje, capítulo 30 vai dizer, no arrependimento e no descanso estão a salvação de vocês. Talvez, na solidão que você tem vivido aí na sua vida, na sua família, vivido nos seus relacionamentos, quero te lembrar, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, porque solidão custa muito. É ou não é, minha irmã? Solidão custa muito, solidão não tem descanso à noite. Solidão traz ansiedade, aceleração. E o nosso Deus, que é Pai, vai dizer o seguinte, aos meus filhos eu dou enquanto dormem. Então só há descanso, só há entrega do Pai quando tem relação, quando tem relacionamento de íntimo, de entrega. E ele vai terminar dizendo, eu quero terminar dizendo, na quietude e na confiança está o seu vigor. Talvez você já se decepcionou demais nas relações. E você acha que você não confia mais nas pessoas. Você não confia na palavra do outro. Você não confia na amizade. Eu não confio mais em ninguém. E Deus está nos lembrando o seguinte, na quietude e na confiança está o seu vigor. É nesse Jesus, que era único, eu nunca tinha ouvido o evangelho nessa perspectiva que você falou hoje. Para mim, eu te ouço há muito tempo, a gente caminha junto há muito tempo, nunca vi você abordando desse jeito. Palavra rema. O Jesus que está morrendo é o unigênito falando o seguinte, eu quero um irmão. Porque a gente fica tão focado no... Meu pai me ama porque eu espontaneamente dou a vida pelos meus irmãos. A gente fica tão focado no Jesus que vai dar a vida para salvar nós. É uma visão tão reducionista. Não, é um irmão querendo outro irmão. Então, assim... Ele está destruindo o jugo da solidão. Isso é muito forte para mim. Não sei se é para você, meu irmão, mas isso aqui muda muita coisa na nossa visão. Mas eu quero te lembrar, no arrependimento e no descanso. Jesus sacrificou poder, dinheiro, saúde... Tudo, sacrificou tudo para encontrar um irmão. Amém. Então que hoje, que haja arrependimento e descanso, meu irmão, para você. E que na sua confiança e na quietude, haja sobre a sua vida o vigor de quem não quer fugir com os cavalos, que não quer velocidade nos seus negócios, na sua família, que não quer controle e que não quer força própria. Mas que num irmão você vai encontrar movimento, que no irmão você vai estar fraco o suficiente para a força do Cristo ser revelada através de você, e que no irmão não vai haver controle, porque quando você te desnuda, quando você fica nu, não tem mais controle sobre a reputação. Exatamente. Mas tem uma entrega da integridade de quem você é em favor do seu irmão. Amém? Hoje é dia de cura. Se Jesus viesse hoje, qual seria a doença que ele ia curar? Quando Jesus veio, haviam algumas doenças que eram típicas. Por isso que ele falou, vai lá e fala para o João,
que os paralíticos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem e os leprosos são limpos. Por que são essas doenças específicas? Por que Jesus estava tratando a paralisia, a cegueira, a mudez, a surdez e a lepra? Porque eram todas enfermidades de segregação. Só por isso. Então Jesus não estava curando qualquer tipo de doença. Jesus estava nos libertando de tudo aquilo que nos impedia de ir e vir ao encontro de um irmão. Tudo aquilo que separava a família. Um paralítico não podia trabalhar. Hoje ele pode. Então hoje Jesus não vinha tratar a paralisia. Se Jesus viesse hoje, ele não ia ficar tão preocupado em fazer o paralítico andar. Porque hoje já não é mais um elemento de segregação. Hoje, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. E os leprosos são limpos. Então, amém? Agora eu vou te dar um dado importante. Sabe qual é a doença que Jesus vinha tratar hoje se ele viesse no Brasil? Ansiedade e depressão. O Brasil é o maior índice de pessoas deprimidas na América Latina. Vou falar devagar. O Brasil é o maior índice de depressão na América Latina. Não tem nenhum outro país na América Latina. Nenhum outro país. Nenhum outro país tem percentualmente a quantidade de deprimidos pensando em morrer, como tem no Brasil. Mas por que um país onde tem tudo, onde o clima é favorável, recursos, belezas naturais, tudo é favorável? Por que tanta gente deprimida? Porque é o campeão recordista na América Latina de ansiedade. E a ansiedade leva à depressão. E quem é o campeão mundial de depressão? Deve ser o Marrocos. Deve ser a Etiópia. Não, vou te dizer qual é o campeão mundial em números absolutos de depressão. Os Estados Unidos da América. A cultura que nós elegemos para ser a nossa referência de sucesso, êxito e conquista, e para onde nós estamos pagando caro para mandar nossos filhos para serem ensinados. É esse o estilo de vida que nós estamos pagando caro para os nossos filhos aprender como aquilo que vai garantir para eles um futuro saudável. Então eu vou te falar. A Organização Mundial de Saúde entendeu há alguns anos, há mais de 10 anos, a expectativa de vida, não é a qualidade de vida, a expectativa de vida na América do Norte vem reduzindo ano a ano. Cada vez mais o habitante dos Estados Unidos vai viver menos. Ao contrário de muitos países no mundo, que a expectativa de vida está aumentando. Sabe por que lá, apesar da qualidade de vida estar subindo, a expectativa de vida está diminuindo? Porque eles descobriram que o que mata mais do que diabetes, o que mata mais do que infarto, o que mata mais do que derrame cerebral, o que mata mais do que obesidade, sabe o que eles estão descobrindo com índice estatístico que mata mais do que ser gordo, diabético, cardíaco? Solidão. A solidão é a maior causa mortes hoje na cultura americana. Campeão mundial de depressão. É isso que você está patrocinando. Você está pagando caro para ter isso como referência. Sabe o que nós estamos herdando? O campeão da América Latina de ansiedade e o campeão da América Latina de quê? De depressão. Gerando uma população velha, rica,
e solitária. Onde o índice de suicídio acima dos 70 anos de idade quase que sobe exponencialmente. Conversa séria, mas. E não é para te deixar deprimido, não. É para te libertar. Pra você saber que você não está precisando de mais dinheiro. Você não está precisando finalmente comprar a casa que você sonhou. Você não está precisando ter a saúde que você precisa. Sabe quem que é um dos campeões brasileiros de fitness? Vou te falar quem que é um dos campeões brasileiros de fitness. É Goiânia. Sabe quem que é um dos campeões brasileiros de farmácia? É Goiânia. Sabe quem que hoje é recordista de investimento imobiliário bem-sucedido no Brasil hoje? É Goiânia. Mas sabe o que está matando o nosso povo? Não é falta de saúde, não é falta de remédio, não é falta de igreja. Sabe qual é o maior índice de evangélico? É nós aqui. Mas sabe o que está matando o nosso povo e os nossos jovens? Sabe por que ao mesmo tempo nós somos o lugar que mais tem igreja, o lugar que mais tem farmácia, o lugar que mais tem academia, o lugar que mais vende imóvel de qualidade e faz investimento financeiro, e onde existe a maior concentração percentual de renda no país. No entanto, é o maior índice de morte jovem por causa violenta. É um dos maiores índices de feminicídio. E é onde o índice de divórcio supera o índice de casamento. É falta de casa para morar, amado? É falta de dinheiro para ganhar? É falta de saúde, recurso, academia para ir e farmácia para comprar remédio? Somos a referência nacional na área da visão, somos a referência nacional na área da neurologia, somos referência nacional na área da ortopedia. O que está faltando? Sabe o que está faltando? Amigo. Sabe o que está faltando na nossa cultura? Não é churrasco. Não é churrasco. Não é pescaria. Não é ficar bêbado num show até 4 horas da manhã, na farra. Não está faltando festa de casamento. Não está faltando programa, passeio, caravana. Sabe o que está faltando? Abraço, ouvido, intimidade. Não adianta ficar até as 4 da manhã e sair todo mundo bêbado porque a festa arrombou. Uma festa de casamento que pode custar R$1 milhão. Não adianta. Se no dia seguinte todo mundo volta para quê? Para sua solidão. É só isso, amados. Porque no fundo é isso que está matando. Porque quando tinha tudo, Deus disse, não adianta isso tudo, não adianta eu. Deus disse, não adianta eu na sua vida. Deus não vai resolver. O que não resolveu nem para ele. Porque no fundo até Deus queria o quê? Uma família. Alguém com quem compartilhar. Não adianta ser Deus e sozinho. Então desencana de ser Deus. Desencana de achar um Deus. Desencana de achar uma igreja, uma reza forte, um culto da libertação. Desencana de achar um monte do milagre. Desencana. Elias teve o culto do fogo. Ficou escondido no monte da revelação. E ainda assim continuava pedindo para morrer. Porque não tinha um amigo. Empregado tinha. E doido. O empregado que é sonho de consumo de todo mundo. O empregado que você fala assim para ele, vai lá no rei e fala para ele que aquela nuvenzinha vagabunda que ele está vendo no céu vai virar uma tempestade. O empregado foi lá e falou,
sem nem falar com Elias. Você ficou doido, Elias? Eu vou lá, o rei vai me matar. Não, ele foi lá e fez. Sonho de consumo, um empregado desse. E o Elias tinha. O que Elias não tinha? Família, um amigo. Não tinha mesa. Amém? E a ceia é para isso. A ceia não é para comer. Comer é coxo. Se fosse para comer, Jesus tinha resolvido o nosso problema no coxo, onde ele foi colocado. Mas ele foi pegando a gente lá do coxo, até levar a gente até na mesa. Para dizer que o problema não é ter comida para comer, dinheiro para gastar, casa para morar, roupa para vestir. Vou te falar uma coisa. Ninguém no mundo vai morrer de fome. Isso é uma mentira. Ninguém no planeta morre de fome. Porque se ele resolvesse pastar, ele não morria. Sabe de que as pessoas morrem? É de solidão. Ninguém vai morrer de câncer. Sabe de que no fim elas morrem? Solidão. Ninguém vai morrer por falta de dinheiro, mas pode morrer por falta de amigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Seu filho não vai morrer de fome, mas cuidado. Porque às vezes o tempo todo que ele esteve com você, ele não foi ensinado por você a como fazer um amigo. E se o seu filho não aprendeu com você a como fazer um amigo, pode ser que com certeza ele não morra de fome, mas ele vai poder morrer de quê? Solidão. Lá em casa, tudo o que acontece, os meninos viram assim: e aí, pai, o plano cobre? Foi cobre. Então vou te contar um milagre. Vocês estão sabendo da corrida que está lá em casa. Eu não estou preocupado com o tempo aqui agora, não. Vocês estão sabendo da corrida que está lá em casa. Está faltando, estão completando 12 dias que nasceu a Esther, filhinha da Bebel, e agora estão indo, amanhã eles devem estar voltando para Anápolis. Aí a gente estava mais ou menos organizado para ir para Uberlândia para receber a Micaela. Tivemos lá em Uberlândia para dar uma sentida. E pensa uma mulher braba, no bom e no mau sentido. Então a gente fica sempre torcendo para ela estar de boa, para o braba dela ser no bom sentido, que é a Wanda. Mulher criada no agreste, no selvagem. Aquilo pare em pé. Não precisa de ninguém para parir, não. Então na cabeça dela ela estava quase que com o problema resolvido lá. Mas aí a gente, para não fazer a coisa família, nós falamos: Wanda, nós não estamos arrumando recursos para você, porque ela já queria parir numa chácara que ela tem lá, comprou com muito esforço, mas para chegar na chácara dela passa questrieira, areião. Ela falou: não, eu estou bem aqui, eu resolvo. Eu falei: Wanda, ninguém tem dúvida. A questão não é se você dá conta de parir nesse lugar e cuidar do seu neném aqui, não. A questão é que nós queremos te ajudar e nós que não damos conta de te ajudar nesse lugar. Então não estamos resolvendo o seu problema, não, estamos resolvendo o nosso. Sua mãe quer estar lá com você, abraçar, trocar uma fralda. Amém? Beleza. E quando aí nós fomos lá, sentimos, voltamos, saímos de lá resolvido. Foi bem, nós vamos alugar uma casa, Airbnb, no bairro onde a nossa neta mora, onde o nosso neto estuda e onde existe uma rede lá de suporte. E aí nós vamos hospedar a Wanda na nossa casa durante 10 dias, como a gente fez com a Sarinha. A Sarinha estava lá no Barcelos, a gente veio para Manaus, alugamos uma casa, hospedamos e tal. Fizemos isso com a Sara quando nasceu lá em Vitória. Aí estou lá, né?
deu uma sentida no Airbnb, se achava um apartamento ou uma casa ali na região, bairro Planalto, em Uberlândia. Aí eu falei, bom, agora que eu já dei uma sentida, eu vou acionar o plano. Irmão Fernando, estou precisando da sua ajuda. O que foi, Paulo Júnior? Porque é o seguinte, o neném da Wanda vai nascer aí, deve nascer lá para terça ou quarta-feira. Me ajuda a achar uma casa aí, ou apartamento, ou casa, na sua região aí. Foi aqui na região mesmo que você vai ficar? Eu falei, porque aí está tudo organizado. Falei, não, então está resolvido. Eu falei, está resolvido o quê, Fernando? Você vai ficar na minha chácara, na minha casa. É uma casa, mas ela é grande o suficiente porque tem cara de chácara, mas é casa. E a Wanda falava assim, lá na chácara, gente, pelo amor de Deus, eu quero dar minha luz em paz, num lugar que eu tenha contato com a natureza, então você tem que ver a casa. Aí eu falei, Fernanda, está resolvido, é lá que você vai ficar. E é o seguinte, eu vou combinar a diarista, e é o seguinte, você só chega com a roupa do corpo aqui com essas malas, porque eu já vou encher a geladeira, fazer as compras, você vai chegar aqui segunda-feira, na hora do almoço, está tudo arrumado do jeitinho que eu sei que funciona. Está pronto. Amém, irmão? Está pronto. Aí, a hora que está tudo, falou, está pronto. A Wanda liga. Estou indo para o hospital, estourou a bolsa, arari, pariu. A Micaela já nasceu, mas já estamos atrasados por um tempo que já estava arrumado. Sabe o que a gente precisa na vida? Só de uma coisa. De um amigo. Porque sozinho tudo não funciona. Com um amigo, nada funciona. Porque não é para funcionar. É só para ter amigo. E tendo amigo, tudo se resolve quando nada funciona. Glória a Deus. Quando nada funciona, tudo se resolve com um amigo. Sem amigo, tudo funciona, nada se resolve. Sem amigo, tudo funciona, nada se resolve. Com amigo, nada funciona, tudo se resolve. Glória a Deus, amado. Aleluia. Vamos compartilhar o pão.